E aí, meu povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, O Uivo do Lobo, da Larissa Prado. Logo depois da abertura, vem comigo. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse livrão aqui, fininho, mas muito bom. Se chama, então, O Uivo do Lobo. Vocês podem ver, olhem que capa mais bonita. Foi escrito pela Larissa Prado e, gente, eu achei muito legal, me surpreendeu demais. Nós vamos ter aqui, então, essa pequena coletânea de contos. Sim, é uma coletânea. A gente vai ter 11 contos aqui, só que tem um diferencial. Aqui não é conto, assim, espalhado, assim, conto a esmo, não. Aqui todos os contos se interligam e formam uma teia de aranha. Que cada conto é uma linha, é um fio, ele vai levando até o final, assim. E, gente, me surpreendeu muito. Quando eu peguei para poder ler esse livro, eu não esperava nada dele. Aliás, eu até pensava, vai ser um livro comum de terror, não vai ter nada demais. Mas, gente, olha, conforme eu fui lendo, eu fui ficando de boca aberta. Os contos presentes no livro são, então, O Olho do Mal, que esse conto aqui é bem legal. Eu vou falar assim brevemente, mas muito brevemente sobre os contos, porque os contos são bem curtinhos. É conto assim de 3, 4, 5 páginas no máximo. Então eu não posso falar muito sem entregar demais o roteiro, né? Sem entregar demais a história. Eu não quero que vocês descubram o final, eu quero que vocês leiam. Então vamos lá. Eu gostei muito do Olho do Mal, que nós vamos ter aqui então essa senhora, e essa senhora, ela tem um olho de vidro. E ela fala que ela consegue enxergar muito bem com esse olho de vidro, e que ela enxerga outras dimensões e tudo mais com esse olho de vidro. E essa senhora, ela fica contando pra netinha dela essas histórias, então, das coisas que ela vê com esse olho de vidro, e os mundos que ela depara nesse olho de vidro e tudo mais. E a história vai seguir em frente, então, quando essa netinha começa a perceber que as coisas que essa avó conta não são bem histórias, que é tudo meio que real. Bem legal. Depois nós temos uma história chamada O Último Balão. Depois nós temos uma que se chama A Morte Convida. A próxima se chama O Sopro da Besta. A outra se chama Assassino na Estrada. Gente, essa Assassino na Estrada é muito legal. Nós já temos de cara, então, os nossos protagonistas. Eles estão em um carro indo para essa cidadezinha de Tumblestone, que é a cidadezinha recorrente aqui do livro, então. Eles estão indo de carro e eles encontram um cara na estrada pedindo carona. Eles deixam esse cara entrar, mas o cara é um assassino. E eu não falo mais nada porque é um conto bem curtinho, ele tem só 4 páginas. Mas, gente, o desenrolar, o jeito como a Larissa escreveu, o jeito como ela desenvolveu essa história, gente, olha, muito arrepiante. Depois nós temos a história chamada Uivo do Lobo. A próxima se chama Nina. A próxima é uma das minhas favoritas, que se chama 1876. E aqui nós vamos ter então uma entidade que é bastante recorrente desse livro aqui, então, que é esse ser deformado que vai sempre aparecer aqui. Nós temos a nossa protagonista, que ela é uma mãe, ela tá grávida, ela tá prestes a colocar o seu filho para fora, então, só que a criança nasce deformada. E a gente não sabe do que ela nasceu deformada, a gente não sabe como que ela é, a gente só sabe que ela é deformada. E então o pai da família chama o padre e tudo mais, para poder benzer a criança, esse tipo de coisa, só que a criança é peculiar, a criança é esquisita. E a criança vai crescendo, então, até que a família resolve abandonar ela na terra dos selvagens, para os selvagens devorarem ela, porque é o costume desses selvagens, comer criancinhas. Só que eles não fazem bem isso, e a história vai seguir em frente a partir daí. É uma história um pouquinho maior, ela tem, eu acho que umas 10 páginas, mas é muito, muito boa, muito extremamente criativa. É uma história assim que eu não imaginava que ia tomar essas proporções. Gente, é espetacular essa história. Depois tem um conto que eu gostei demais também, que é o Mamãe Loba. Esse aqui, gente, eu acho que também é um dos meus favoritos do livro, porque a gente vai ter então essa família que foi para Tumblestone para poder ver então as
como é que eu posso dizer, os balões, as coisas que tem sempre lá esse festival, que eles soltam esses balões pro ar iluminado e tudo mais. Eles estão então em uma viagem turística, e eles estão lá passeando pelo parque, até que a filhinha desse casal, ela dá uma sumida. E o casal fica procurando ela desesperado, onde é que ela tá, onde é que ela tá. E ela reaparece então com um ursinho de pelúcia de um lobinho na mão. Ela fala então que foi o moço com cara de lobo que deu esse ursinho pra ela. Eles pensam, deve ser um artista com a cara pintada que deu esse ursinho pra ela. Mas esse lobinho, esse ursinho de pelúcia desse lobo é esquisito. Ele parece que os olhos se mexem. E ele parece respirar. Bem esquisito, gente, bem estranho. Essa história é maravilhosa também, muito bem escrita. O final, povo do céu, que final é aquele? Que final chocante, você não espera aquilo, você não espera. Nossa, muito bom. Depois nós temos uma história chamada Enterrada e por fim nós temos então o Apêndice, que na verdade é mais um conto. Então, esse apêndice fecha como se fosse o livro, fosse uma reunião de histórias e de relatos e de coisas que acontecem nessa cidadezinha de Tumblestone e de uma entidade que de tempos em tempos aparece por lá e que mata as pessoas de forma aterradora e tudo mais. Nossa, gente, é muito criativo, porque ela une então todas as histórias do livro de maneira que elas fazem sentido, sabe? E você vai ter então a construção dessa figura, como é que eu posso dizer? Não sei se é demoníaca, se é espiritual, se é possessa, eu não sei. Essa figura estranha que atormenta essa cidadezinha e aos arredores dali e tudo mais. É uma história incrível. É uma história que tem então um cunho jornalístico. Porque você vai ter então esse jornalista reunindo esses casos. E reunindo então entrevistas com os moradores da cidade que já sofreram alguma coisa, que já presenciaram alguma coisa. Olha, gente, é uma baita história. E o livro finaliza aqui. Ou seja, então, é um livro de leitura muito rápida. Essa edição aqui tem 105 páginas, 104 páginas, bem rapidinha de ler. Eu li em um só dia. Peguei, comecei, terminei, não conseguia largar. E essa história, esse livro em si, ele tem uma pegada bem diferente. Eu tava até conversando com alguns amigos meus, que quando eu comecei o livro, eu tava achando o livro esquisito. Eu tava achando o livro assim... Sabe aquelas histórias que são estranhas, mas estranhas demais? Sabe, por exemplo, aquelas histórias meio que fora da caixinha, coisa que acontece assim só em história tipo no mundo do além da imaginação, aquelas histórias assim que vai além do que você está esperando. É história de terror, mas vai além. Aí conforme você vai lendo, você vai entrando no mundo da autora, você vai entrando na escrita dela e você vai percebendo que mesmo o livro sendo fininho, esse mundo que ela criou aqui, essa atmosfera e essa criatura em si que ela criou aqui é muito bem desenvolvido, é muito original. E olha, gente, eu gostei demais do livro, me surpreendeu demais. Já me deixa assim feliz por ver uma autora, uma mulher escrevendo terror, né? A gente sabe que esse meio do terror é um meio muito masculino, assim, né? No caso, masculino dominado por homens, né? Não que escrever terror seja coisa de homem, não, pelo amor de Deus, gente. Aliás, eu até acho, assim, que mulheres escrevem melhor terror do que homens, viu? Mas é, infelizmente, um meio dominado por homens. E quando você vê uma mulher escrevendo terror e escrevendo bem desse jeito aqui, você fica orgulhoso, né? Você fica animado. E eu tô com muita vontade de ler mais coisa da Larissa, viu? Ela escreve muito bem. Ela é extremamente criativa. É uma linguagem, assim, bem facinha de ler. Mas é uma linguagem que você devora, sabe? Que você engole, que você quer ler cada vez mais e mais. É muito bom. É um livro que eu gostei demais. Minha nota para ele é de 4 corujinhas. Eu recomendo muito essa obra aqui, pessoal. É um livro muito bom. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.